A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está aqui no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos com o nosso segundo trimestre de 2025, com o tema principal e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. E o assunto de hoje, a verdade que liberta, que é a lição 5 para 4 de maio de 2025. A verdade que liberta. O textuário diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Graças a Deus. Antes de prosseguirmos, eu quero mandar um abraço especial para a irmã Nelci Alves e o irmão Raimundo Almeida. Eles moram num povoado que tem o nome de Tiracalça, fica ali no campo de Jatobá, no estado do Tocantins. Campo de Jatobá, o pastor presidente lá é o pastor Francisco. Um abraço ao pastor, toda a igreja, ao casal e demais irmãos e todos que nos acompanham aqui no nosso canal, aí todo o estado do Tocantins. Amém? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está em João 7, 16 a 18, depois o 37 e o 38, aí pula para o capítulo 8, versículos 31 ao 36, diz-nos assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Olha, a procura pela verdade é uma necessidade universal e atemporal. Com o ensinamento desta semana, podemos perceber que o Senhor Jesus oferece a verdade absoluta que transforma e liberta a vida do pecador. Ele oferece através dele mesmo, certo? Do Senhor Jesus. Muito bem. E a palavra-chave desta lição é liberdade. Liberdade. Diz-nos assim a introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Esta lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, Jesus, a verdade em Jerusalém. O segundo, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E o terceiro tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Muito bem. O pecador vive numa prisão e ele não sabe disso. O pecador vive mergulhado no pecado e ele não sabe disso, que está numa prisão. Ele está perdido e não sabe que está perdido. Coisa ruim é a pessoa andar perdido e não saber. E quando sabe que está perdido, continua sendo ruim, se não tomar a atitude de pegar o caminho certo, né? Então o pecador vive numa prisão de mentiras, falsidades e ilusões. É assim a vida do pecador. E ele vai vivendo achando que está tudo muito bom, mas é porque está exatamente vivendo na ilusão, não está na verdade, não está na realidade, não está naquilo que verdadeiramente é concreto, certo? E aí, quando nós mergulhamos no pecado, mais distante da verdade ficamos. O pecador é assim. Quanto mais ele vive mergulhado no pecado, abraçado no pecado,
mais distante da verdade ele fica e mais aprisionado fica. Por isso faz-se necessário que conheça a verdade para então sair dessa vida. Quando a pessoa está mergulhada no pecado, ele nem sente o peso do pecado e o incômodo que o pecado faz à sua alma, porque está mergulhado. Se você entrar dentro de uma água, numa piscina, num açude, num rio, milhares de litros d'água vão estar em volta de você e por cima de você se você mergulhar. E você não vai sentir esse peso todo. Porém, se você sair dessa água e pegar um balde d'água, 18 litros ou 10 litros que seja, já é incômodo carregar. É isso que acontece quando a gente sai desse lamaçal de pecado. Enquanto a pessoa está no pecado e mergulhada, ele acha que está tudo bem, está tudo normal. No dia que ele conhece a verdade, ele é esclarecido da sua situação e ele resolve sair agora de lá. No dia que ele comete um pecado de novo, vamos falar que seja o balde d'água. No dia que ele comete um pecado de novo, isso incomoda. Isso lhe maltrata, ele não se sente bem. Por quê? Porque agora ele já não está mais mergulhado no pecado. Já saiu, já conheceu a verdade que o liberta e por isso se incomoda com o fato do pecado, certo? Muito bem. E Jesus liberta do que então, já que ele é a verdade que ele liberta? Ele liberta do erro, do engano, ele liberta das heresias, exatamente, heresias, que são falsas doutrinas, que têm levado muitas pessoas à perdição, sorrindo como se tivessem salvos. Esse é o problema do engano e da heresia, que as pessoas que vivem no erro, mesmo de Bíblia na mão, indo para o inferno de Bíblia na mão, muitos estão indo felizes, acreditando que estão salvos, porque ainda não conheceram a verdade de fato. Tem a palavra de Deus no coração, na mão, mas ainda no coração não. Porque quando a palavra desce ao coração do homem, ela o transforma e lhe mostra realmente a verdade que está aí no texto sagrado. Não um texto distorcido, uma doutrina fabricada, pegando textos bíblicos fora de contexto para assim modificar a verdade contida na Bíblia. O que a Bíblia diz que é pecado mesmo. O que a Bíblia diz que está errado mesmo, certo? E muitos estão pegando o texto da Bíblia, modificando o texto da Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser ressignificada. E qual é a ideia disso tudo? Continuar mantendo as pessoas no erro, nas trevas, no engano, na falsidade, para que mesmo com a Bíblia, eles não conheçam a verdade, certo? Muito bem, então a Bíblia liberta das heresias, liberta das dúvidas. Quantas pessoas estão vivendo aí sem saber qual será o seu futuro? Se o coração parar de bater hoje, o que vai ser? Para onde irá essa pessoa? Onde ele estará na eternidade? E muitos estão aí vivendo nessa dúvida, prestes a morrer a qualquer momento, sem saber que realidade ele vai encontrar do lado de lá. Para que isso não aconteça e a pessoa morra nessa dúvida e nessa incerteza, Jesus é essa verdade, que liberta-nos dessa dúvida e dá-nos a certeza da salvação. Graças a Deus. Bem, nós precisamos, olha só, falar a verdade e viver na verdade. O crente deve falar a verdade e viver na verdade. Porque se somos cristãos e o ideal é ser como Cristo, pois a palavra cristão, se formos pegar de forma mais não muito restrita, muito singela, podemos dizer que cristão é aquele que segue a Cristo, procurando ser e viver e fazer como Ele. Ser como Ele, fazer como Ele e viver como Ele. Isso é ser cristão de verdade, certo? E se Jesus é verdade, nele não há engano, o cristão de verdade deve primar em viver também dessa forma, tá? Olha só, a ilustração sobre dois irmãozinhos até se aplica aqui. Um menino e uma menina que brincando ali no quintal da chácara onde moravam, jogou de repente, um jogou um objeto no outro, talvez uma pedra, um pedaço de madeira, talvez um galho de árvore, e acertou a cabeça de um galo, e o galo morreu. Se debateu ali e morreu. E a menina disse,
Eita, vou dizer para a mamãe, tu vai apanhar. E o menino, não conta não, não conta não. E tudo, tá bom. Ficaram quietos, depois acharam o galo morto, quem matou, como é que foi? Ficaram quietos, não disseram nada. Só que o pai daqueles meninos todo mês ia à cidade, levava alguma coisa para vender, comprava alguma coisa na cidade para o mês inteiro e levava para a chácara. E um mês ele levava o menino, no outro mês levava a menina. E naquele mês era o mês do menino ir. Então ela já disse para ele no dia anterior, eu é que vou amanhã no teu lugar. Não, fulano, mas se você foi o mês passado, esse mês sou eu. Não, ó o galo, ó o galo. Quando foi no dia cedo, a menina se arrumou e tudo, e o pai disse, oi, quem vai nascer o irmão? Não, pai, mas ele não quer ir não, por isso eu vou com o senhor. Tu não quer não, menino? Não, pai, não quero, com vontade de ir. E ela, ó o galo. E a menina foi para a cidade com o pai, na carroça, na charrete, e tudo, voltaram, felicidade. Tudo enquanto aquela menina agora queria se aproveitar do irmãozinho, brincar com o brinquedo dele, tomar alguma coisa que era dele, comer a sobremesa dele. E quando ele ia reclamar, ela, olha, o galo, eu falo para a mamãe, falo para o papai. E aquele menino foi ficando assim, com medo, né? Quando foi no mês de novo, aí agora, vamos lá, meu filho, para a cidade. Ela, não, papai, quem vai sou eu, esse mês é o meu. Mas você não foi mês passado? Não, mas é porque ele não quis ir, esse mês era o meu, e eu vou. Não é, fulano? E ele concordando o bichinho. E foram para a cidade de novo. Bom, na terceira vez, que já era a vez do menino de novo, que ela disse que ia, aí o menino não aguentou mais. E resolveu falar a verdade. E contou, eu quero ir sim, eu quero ir para a cidade, porém a minha irmã não deixa eu ir, porque nós estávamos brincando, eu joguei um objeto nela e acertei a cabeça do galo e o galo morreu. E ela disse que eu ia apanhar muito, porque matei o galo. Então, ela agora fica dizendo, me chantageando, que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, toda vez que é para ir para a cidade, toda vez que é para ter alguma vantagem, ela tira a vantagem em cima de mim, dizendo, tu vai apanhar, eu vou contar para o papai e para a mamãe. Então foi isso que aconteceu, mas eu quero ir para a cidade sim. A mãe disse, foi isso que aconteceu, meu filho? Foi. A mãe disse, pois eu já sabia. Mamãe, a senhora sabia? Sabia. Eu vi que meu filho não matou o galo porque quis, eu vi que foi um acidente, eu vi que foi porque você jogou nela brincando e acidentalmente acertou no galo, mas você estava brincando. E eu estava lá em casa, da varanda, eu vi que meu filho não acertou porque quis. Porém, eu fiquei quieta, esperando você falar a verdade. E quando aquele menino falou a verdade, ele se sentiu liberto, respirou fundo e foi para a cidade com o pai dele, feliz da vida. A mãe dele, claro, não deixou de lhe dar uma reprimenda ali, e na menina também, por causa de toda a situação que ela se aproveitou. Mas quando a verdade veio à tona, aquele menino agora se libertou da opressão da irmã, do medo, da angústia, do medo de apanhar e tudo mais, porque a verdade lhe libertou. E mesmo que no dia sua mãe tivesse lhe dado algumas lapadinhas, mas pronto, teria passado e a sua vida teria seguido normal, certo? Então, quantas pessoas são esse meninozinho que o diabo toda hora fica apontando, você fez isso, você fez aquilo, você e tal e tal. Por isso é melhor mesmo confessar os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia diante de Deus, está escrito em Provérbio, certo? E ao confessar e deixar, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é a verdade que liberta. Muito bem. Jesus diante de Pilatos ali conversando, fazendo de tudo para ver se não o levava às vias de fato, né, da crucificação. E aí, de repente, a palavra verdade entra no contexto, como está em João 18, 37 e 38. E Jesus exatamente fala sobre verdade ali com ele. Aí Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Olha só, o que é a verdade? Será que Pilatos não sabia? Sim, sabia. Na posição que ele estava, ele não era um ator. O problema é que existe para o mundo uma verdade relativa. A sua verdade não quer dizer que seja a minha verdade. Entendeu? A verdade de um povo, de um país, não quer dizer que seja a verdade de um povo de uma outra etnia, de outro país. E não existe isso. A verdade tem que ser absoluta. E a verdade de fato e absoluta está na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando se fala das questões espirituais. Então Pilatos perguntou para Jesus o que é
o que é verdade? Tá? O que é verdade? Se fôssemos pegar o sinônimo da palavra verdade, só o sinônimo, já teríamos muitas respostas para Pilatos. Verdade é a mesma coisa que sinceridade, honestidade, lisura, retidão, franqueza, exatidão, genuinidade, ser genuíno, autêntico, veracidade, real. E existem outras palavras mais, axioma, por exemplo. Outras várias palavras que podemos usar como sinônimas para verdade, tá? Mas Jesus é mais do que sinônimo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graças a Deus. Muito bem. Agora veja só, os grandes homens e vultos, famosos, históricos, não conheceram a verdade de fato. 500 anos antes de Cristo, Buda viveu e no seu leito de morte, ao lado dos seus discípulos chorosos, ele disse que procurou pela verdade e não a encontrou. E ali ele incentivou seus discípulos a continuarem na busca. Continuem na busca pela verdade, porque eu procurei. Dizem até alguns que ele batia com a cabeça no chão, porque não encontrou a verdade como ele gostaria, a verdade absoluta como ele gostaria, e estava morrendo sem encontrar essa verdade, e incentivou seus discípulos, seus seguidores a continuarem na busca pela verdade. Maomé, o que criou o islamismo, a religião, né, dos muçulmanos, ele disse, eu morro, mas morro em busca da verdade. Olha só, se ele próprio não achou a verdade, imagine todos aqueles que o reconhece como profeta e o livro que ele escreveu como sagrado. Será que conhecem a verdade de fato? Bem, diferentemente de Jesus, que disse, eu sou a verdade. Conheçam a mim e vocês serão libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto a pessoa não reconhecer, não aceitá-lo, não recebê-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida pessoal, ainda estará vivendo no engano, no erro, na falsidade, ainda estará vivendo uma vida incompleta, certo? A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas, quando nós conhecemos a verdadeira verdade bíblica em Jesus. A primeira coisa que o homem reconhece é que ele é pecador, que ele está em falta, que ele precisa modificar a sua vida. Quando nós conhecemos a verdade que liberta, tomamos a iniciativa de mudar de vida, mudar o nosso comportamento. Aí, a verdadeira liberdade em Cristo, diz aqui a lição, está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, que a sua aula seja uma bênção nesse próximo domingo. Professor, aluno, que continue todos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo, tá? Comente mesmo, diga alguma coisa e de onde você está nos assistindo, de que lugar do Brasil você está nos acompanhando. Fica mais uma vez o nosso abraço, esperando nos encontrar no próximo vídeo em nome de Jesus.